Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ontem nós terminamos o caminho de Abraão, mas eu queria terminar convidando-os a olhar para a Virgem Maria, a filha de Abraão, nossa mãe na fé. O que eu vou dizer aqui, basicamente eu disse para uma das turmas, a segunda turma para a qual eu preguei aqui em Juiz de Fora, quando preguei o retiro sobre os encontros de Jesus, porque Dom Gil me cobrou. Eu tinha feito para a primeira turma os encontros, aí depois ele ainda disse que faltava um encontro com Nossa Senhora, que eu não tinha pensado, porque não existe assim um encontro, mas aí eu terminei fazendo uma meditação, e na outra turma, na segunda turma para a qual eu preguei, do clero, então eu coloquei um encontro com a Virgem Maria. E aqui, falando sobre Abraão, achei por bem também colocar, porque Maria é perfeita filha de Abraão. Como Abraão é nosso pai na fé, a Virgem Maria é nossa mãe na fé. E eu começo aqui com uma frase, umas palavras do Frei Inácio Larrañaga. A vida de Maria não foi turismo. Turismo você sai com tudo marcado já antes. Os hotéis, as cidades, até o carregador de mala você já paga. O ônibus. O caminho de Nossa Senhora não foi turismo. Não foi. A gente às vezes tem uma visão muito floreada e pouco teológica, muito de uma afetividade flor de laranja e pouco bíblica sobre a Virgem Maria. Isso é muito triste. Porque o papel de Nossa Senhora, o papel da Mãe de Deus na igreja é altíssimo. Mas não é esse floreado que a gente faz, é de outra qualidade. É de outra qualidade. Por exemplo, a Via Sacra que nós fizemos, coloca umas coisas de Nossa Senhora que estão mais no lado da ilação, do afeto, do que como diz o Matuto Nordeste, falta substância. Ele diz assim, falta consistência bíblico-teológica. Então nós precisamos de uma mariologia de fibra, uma Virgem Maria como a Escritura e como a Igreja revela. Pois bem, a vida de Maria não foi turismo. Como todos nós, ela foi descobrindo o mistério de Jesus Cristo, com a atitude típica dos pobres de Deus: abandono, busca humilde, disponibilidade confiante. Também a mãe teve que ir peregrinando entre ruas vazias e vales escuros nessa vida, buscando pouco a pouco o rosto e a vontade do Pai, como nós. Não foi brincadeira o caminho de Nossa Senhora. As Escrituras Santas e a contínua tradição da Igreja costumam aproximar a fé de Abraão, o pai do antigo povo de Deus, da fé da Virgem Maria, mãe do novo Israel, que é a Igreja. Então é muito bonito, ligado ao antigo Israel, ao nascimento do antigo Israel, a um modelo na fé, o pai Abraão. Ligado ao nascimento da Igreja, a um outro modelo de fé, mais excelente que Abraão, a mãe, a Virgem Maria.
Não é por acaso a palavra do anjo Gabriel à Virgem: para Deus nada é impossível. Eu já fiz referência a isso aqui durante o retiro. De onde vem essa palavra que Lucas coloca na boca de Gabriel? Ele pega do Gênesis 18. Trata-se efetivamente de uma referência da palavra do Eterno a Sara, a esposa de Abraão, que duvidou. Acaso existe algo de tão maravilhoso para o Senhor? Para Deus nada é impossível. Veja, Lucas vê aí em Maria uma nova Sara, mas a Sara que crê, a mãe do novo Israel. Veja, mãe da igreja. É interessante se a gente fosse pegar só nos evangelhos, o que os evangelhos dizem, não de modo direto, mas como os orientais fazem, como os homens da Bíblia fazem, de reminiscências sobre Nossa Senhora, estava para fazer uma ladainha. Para São Lucas, Maria é a Arca da Aliança. Veja, para São Lucas, Maria é a filha de Sião. Para São Lucas, Maria é a esposa do Altíssimo, é a nova videira. Então há toda uma verdadeira mariologia ali. Como aqui, veja, Maria é a nova Sara, é a verdadeira Sara, acolhendo em pleno a perene consciência da Igreja. O Concílio Vaticano II afirmou que a Virgem Santíssima sobressai entre os humildes e os pobres do Senhor, que confiadamente dele esperam e recebem a salvação. O que significa? O que são esses pobres, esses humildes? Aqueles que, começando com Abraão, nosso pai, passando por todos os profetas de Israel, por todos os justos do Antigo Testamento, peregrinaram diante de Deus. Não colocaram condições, se deixaram guiar, se deixaram moer por Deus. Esses são os pobres. Esses são os pobres. Como o salmista diz: eu sou peregrino como todos os meus pais. Veja. Então Nossa Senhora é dessa, como Ana, que derrama o seu coração diante de Deus em Silo, como Isabel de Zacarias, estéril. Veja, as mães de Israel, como Judite, que confiando só em Deus enfrenta Holoferne, como Esther, que praticamente vê sua vida perdida ao aparecer diante do rei sem ser chamada, e confia no Senhor. Então Nossa Senhora se coloca nessa longa fila de homens, de mulheres, que caminharam, que peregrinaram diante de Deus. E ela se sobressai entre os humildes e pobres. E a gente vai ver por quê. O concílio afirmou por fim, de modo profundo e comovente, e a gente devia valorizar tanto essa afirmação, que também a bem-aventurada Virgem peregrinou no caminho da fé. Peregrinou. Ela foi, como diz São Paulo, de fé para fé. Viveu de fé, coitada. Acompanhemos, pois, de modo sucinto, vão ajeitando aí o português, esta impressionante peregrinação da Virgem fiel, que está na origem do novo Israel. Lembre sempre que Nossa Senhora é modelo, é ícone da Igreja. O melhor lugar para fazer eclesiologia é olhar Nossa Senhora. A Igreja é virgem, a Igreja é discípula, a Igreja é mãe. A Igreja leva Jesus, a Igreja mostra Jesus. Exatamente o que a Virgem faz. A Igreja é esposa, a Igreja é imaculada, veja, não nos seus membros, não pelo que os seus membros aprontam, mas em si mesmo. A Igreja não é santa e pecadora, isso é luteranismo. A Igreja é santa, a Igreja é imaculada, indefectivelmente santa.
Dizer que a Igreja Santa e Pecadora é transferir para a eclesiologia o erro de Lutero na antropologia da graça. Né? Dizer que a gente, depois de justificado, não é pecador. Isso, o Concílio de Trento condena em Lutero, e já antes os concílios de Cartago, o Indículo Celestini, já diziam que não. E a Escritura diz que não. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Né? A gente tem pecado, mas não é pecado. Lembre, os concílios de Cartago e o Indículos dizem: a Deus nada mais desagrada naquele que foi justificado. Pois bem, mas não é esse o caso agora. Segundo as Escrituras Sagradas, a efetiva peregrinação da Virgem nas vias da fé de Abraão começa com o anúncio, o convite que o Senhor lhe fez por meio de Gabriel. Nosso Senhor desmantela totalmente a vida de Nossa Senhora. Veja, uma jovenzinha, devia ter quantos anos? 13, 15. Como toda jovem da Galileia, certamente pensava em casar, em ter filhos, e aí Deus entra. Já estava prometida, Deus invade a vida de Maria. Invade. Ser a mãe do Messias de Israel, aquele descendente de Abraão, que reinaria na casa de Jacó para sempre. Uma coisa muito bonita é o realismo de Nossa Senhora. Sua fé, sua total abertura para o Deus Santo de Israel não a afasta do concreto de sua situação e das implicações de sua escolha. Veja, ela não é desposada ainda. Ela é virgem. Maria não é uma deslumbrada. Uma mulher muito realista. Como é que vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Veja, tem um problema, Gabriel. Eu não conheço homem. Veja, não é uma tonta, uma deslumbrada. A resposta de Gabriel é inaudita, absolutamente improvável, senão impossível. O Espírito Santo, o Espírito do Deus de Israel, o Espírito no qual tudo foi criado, o Espírito que abriu o mar vermelho, aquele vento siroco que Deus sopra, imagem do Espírito, o mesmo que é soprado nas águas do batismo. Pois bem, o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno virá sobre ti, o poder do Altíssimo. Isso aqui né, lembre da poética bíblica, isso aqui é quase que são 2 versos, paralelismo, né? O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, o Espírito é o poder do Altíssimo, o poder do Altíssimo é o Espírito. Vai te cobrir com a sua sombra, como cobriu a tenda de reunião, como cobriu o Monte Sinai. Veja, a Shekinah, a presença luminosa de Deus, gloriosa, vai te cobrir. Que coisa impressionante. Ali está a nova tenda. Outro título da ladainha. Tenda de reunião. Ou até monte onde a lei é dada. Lembre que o Monte Sinai é coberto por uma nuvem. Trovões, relâmpagos. É o Espírito de Deus. A glória de Deus, a Shekinah de Deus. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. É uma teofania que vai acontecer na Virgem Maria. Vejam, é uma coisa inaudita. O anjo fala, Deus tinha feito mulheres estéreis conceber. Sara, Ana, Rebeca, tantas outras. Mas aqui não era um estéril conceber. Aqui é uma virgem conceber. E o anjo lhe dá um sinal. Maria não pede, mas o anjo dá, né? A gravidez da parente idosa e estéril, como Sara, mãe de Israel, pois para Deus nada é impossível. Não foi impossível tornar fecundo o ventre de Sara,
não será impossível tornar fecundo o ventre da Virgem. E Deus dá o sinal. Tua parenta, Isabel, que mora lá longe, no sul, na Judéia, que tu conheces de nome pelo menos, é estéril, é idosa, está grávida, é o 6º mês. Notícias assombrosas. E José, o que diria? Veja, não é brincadeira. Um filho que não era seu, acreditaria? Iria abandoná-la? Pela lei de Israel, José poderia e deveria abandoná-la. Vai ficar com um filho que não é dele? Vai roubar um filho de outro? O que diria a gente miúda, mesquinha, de um povoadozinho de nada como Nazaré? Veja, tinha uma palavra hebraica para isso, né? Harufá, tem em toda a língua essa palavra. Uma mulher que aparece grávida de um filho que não é do marido, não é um nome bonito. Depois vocês procurem a tradução, né? Quer dizer, a violada. Bom, não é um nome bonito, tá certo? Era este o duro apelativo para uma mãe solteira. Sua vida estaria destroçada para sempre. Mas é o Senhor quem pede. É o Eterno, o Santo de Israel, quem lhe faz a proposta. Nossa Senhora não diz, volte amanhã, eu vou consultar José. Não, a Virgem crê. É como Abraão. Abraão, eis-me aqui. E Abraão fez como o Senhor lhe ordenara. A Virgem crê. Espera no Senhor, coloca nele mesmo a esperança. A ele se entrega de um modo total. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma coisa muito bonita na perícope da Anunciação é que aparecem 2 nomes de Maria. Deus dá um nome a Maria, toda agraciada. É como se Gabriel mudasse o nome dela. Alegra-te, ó toda agraciada. Este é teu nome, cheia de graça. Em ti não há espaço para a desgraça do pecado. E essa perícope termina com Maria dando um nome a ela. Eu sou a serva. É muito bonito. Eu sou a serva. Nossa Senhora se vê como Jesus diante do Pai. Se você perguntasse a Jesus, Jesus de Nazaré, quem és tu? Dele sairia uma palavra só, que mostra qual era a autoconsciência dele. Eu sou o Filho. Toda a relação de Jesus para com Deus de Israel é de filho. É de filho. O único modo como Jesus chama a Deus é Pai. Pai, Abá. Quando no Calvário ele diz, meu Deus, é porque está citando de qual salmo? Salmo 21, 22. Meu Deus, por que me abandonastes? E ficais longe do meu pranto e minha prece. Ó meu Deus, por vós eu grito e não respondes. Veja, porque Jesus nunca chama Deus de Deus, Pai. Ele é o Filho. Do mesmo modo a Virgem Santíssima, na consciência dela, diante de Deus, ela é a serva. Eu sou a serva. Totalmente disponível. Vai, Gabriel, dize ao Senhor, eu estou disponível para o que Ele quiser. Vocês imaginem o que significa isso. Imagine o que é isso na nossa vida, dizer, Senhor, eu estou aqui. Aquilo que Santa Teresa dizia, vossa sou, para vós nasci, que quereis fazer de mim? Não é brincadeira. Ou como dizia Charles de Foucault, por tudo o que fizeres de mim, eu te dou graças. Estou disposto a tudo, aceito tudo. Essa é a atitude de Nossa Senhora, a serva. É o nome que ela mesma se dá, totalmente receptiva, disponível, confiante. Serva. Eis a essência da autoconsciência da Virgem diante do Deus de Israel.
obediente como Abraão, disponível como Abraão. E o anjo retirou-se. E a partir daí é silêncio. Desculpe a expressão, Maria que se vire. Como Abraão. Abraão, oferece o teu filho. E o silêncio de Deus. Não é que no outro dia Gabriel diz: Maria, como você dormiu depois da notícia de ontem? Dormiu bem? Coragem? Não é assim que Deus age. Deus não é bonzinho. O Deus de Jesus Cristo não é bonzinho. É bom, mas é exigente. Maria confiou, abandonou-se, mas aquela que tudo guardava no coração, imagine quanto de perguntas, de apreensões não traria nesse coração. Como é que uma menina de 12, 15 anos guardar só para si isso? E como é? Essa gravidez vai ser como? Como é que vem? Quando é que começa? Eu vou contar a quem isso? Contar a quem uma coisa dessa? Contar a quem? Imagine se isso fosse hoje. Hoje não, porque hoje na internet essa moçada conta tudo de um modo tão vulgar, tão superficial. Mas uma pessoa boa da cabeça, contar a quem uma coisa dessa? Dizer: olha, ontem Nosso Senhor me revelou que eu estou grávida e não é do noivo. E de quem é? Não foi um anjo. Vou dizer ao padre. O que é que o padre diria? Diria: minha filha, eu sei qual é o anjo. Veja, você tem coisas. Vocês não imaginam a solidão de um profeta. Vocês não imaginam a solidão de Moisés. A solidão de alguém que tem uma notícia de Deus para dar e que recebeu essa notícia de um modo absolutamente único. E para convencer que não é doido e que está dizendo a verdade. É um negócio tão apavorante, é uma solidão tão grande. Com quem Maria podia conversar? Com quem Maria podia conversar? Deus foi mais generoso, Deus foi mais assim fácil com a mãe de Sansão, que a Bíblia nem diz o nome da coitada. O anjo aparece, dizendo que ela vai ficar grávida. Aí ela corre, diz ao marido, o marido se chamava Manoé, diz: olha, apareceu um homem dizendo que eu vou ficar grávida e que o menino não é para tomar bebida forte, não é para cortar o cabelo, bebê, bababá. Pronto. Aí depois o anjo aparece novamente, ela corre para chamar o marido. Diz: chega que o homem está lá fora novamente. E o marido chega e diz: foi você que falou com essa mulher? É interessante como, não é? Ele diz: fui eu mesmo. Ele diz: então, o que é que a gente tem que fazer com esse menino? Mas veja, com Maria não, é ela sozinha. Que prova guardar para si somente um mistério tão grande. Seria mesmo verdade? Teria sido uma ilusão? Tanta é a luminosa noite no coração da serva, que ela se agarra ao sinal concedido-lhe pelo Senhor. Ela não pediu, mas Deus deu. Ela correu apressadamente à casa de Isabel. Nossa Senhora vai correndo à casa de Isabel, não é para servir Isabel. Não é. Estando lá, ela serve. E é um modelo de sensibilidade e de serviço. Mas ela não foi para isso. Ela não ia sair da Galileia no norte para a Judéia no sul, uma distância danada. Veja, com um país em convulsão social, com um país sob dominação, simplesmente para ajudar Isabel, com quem ela certamente nem intimidade tinha. Ela vai correndo para ver o sinal. É o único contato dela com a realidade. Maria, eu não estou mentindo. Tua parenta, idosa e estéril, está grávida no 6º mês. É um sinal.
Tanto que, olha como Lucas diz, entrou na casa de Zacarias e saudou Zacarias? Não. O negócio dela é ver a barriga de Isabel. Veja. E o que é lindo são as delicadezas de Nosso Senhor. Isabel não só está grávida, mas mais bonita ainda, Isabel já sabe o segredo de Nossa Senhora. Ela não precisa contar, ela não precisa convencer Isabel. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isabel, naqueles 3 meses, Isabel foi um alento para Nossa Senhora, foi um refúgio. O que aquelas 2 mulheres, naqueles 3 meses, não devem ter conversado sobre as maravilhas de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre o que seus filhos seriam. Então, por isso Maria corre à casa de Isabel, por isso a explosão. São Lucas é muito fino quando coloca isso. Quando ela vê Isabel grávida e escuta o que Isabel diz, ela explode na louvação ao Deus de Abraão, ao constatar que a parente estava realmente grávida, e mais, já sabia da sua gravidez. Observe que o Magnificat é o resumo da história de Israel. Maria recorda toda a história de Israel. Quem é o poderoso que Deus derrubou? É o faraó do Egito, é o rei da Síria, é o Império Babilônico, são os persas. Veja, Deus derruba os poderosos, Deus exalta Israel e vai consumar essa exaltação no Messias que vem. É um canto pascal. Veja, entre as penumbras da fé e as provações, o Deus Santo vai conduzindo sua serva, vai sustentando o seu caminho. O resto é silêncio tremendo, né? Depois de 3 meses, Maria tem que voltar. Agora a barriga o ventre está crescido. E José vai dizer o que a José? Seria um capítulo à parte meditar sobre a atitude de José, que é belíssima, mas não é o caso agora. Então, silêncio da Virgem, que não tem o que dizer a José. Silêncio de Deus, silêncio de José. Vejam que coisa. Como Maria viveu aqueles dias? O que lhe passou pelo coração? Não sabemos. Pertence tudo ao mistério do encontro do coração da Virgem com o coração do Altíssimo. Como deve ter rezado essa mulher? Como deve ter se abandonado nas mãos de Deus? Como deve ter pedido a misericórdia de Nosso Senhor, que resolvesse uma questão que não tinha solução. Humana não, nenhuma. Depois, a pobreza de Belém, do nascimento pobre, em situação de aperto, precária, somente remediada pela espontânea simplicidade dos pastores e pela admirável história que narra. Contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Veja, aquele nascimento tão pobre, não é? Chegam os pastores com história. Interessante que, veja, Deus diz a Nossa Senhora que o menino será filho do Altíssimo, será ungido e mais nada. Outros vão falando do menino. Nossa Senhora vai montando um quadro, um mosaico. Como a gente vai montando o mosaico da vontade de Deus na nossa vida? Pouco a pouco. Nosso Senhor não mostra tudo no começo. Primeiro Ele diz, se jogue, dê o passo que eu lhe mostro. A gente diz, não, mostre primeiro que eu dou depois. Não, primeiro você dá. Se tu creres, verás a glória de Deus. Primeiro crê, primeiro abandona-te. Maria, contudo, conservava cuidadosamente esses acontecimentos e os meditava em seu coração. A Virgem vai peregrinando na fé.
acostumando-se a caminhar diante do Senhor Deus, que nos conduz por caminhos tão misteriosos. Se nosso Senhor cresceu em sabedoria e graça, quanto mais a Virgem Maria. Não é um jogo de carta marcada. Ela tem de peregrinar. Crer não é compreender tudo, meus irmãos. Eu já disse tanto essa frase aqui. Crer exige ir se entregando, despojando-se de si próprio, de seus planos, desses modos, dos modos e expectativas nossas. Deus, antes de nos consolar, nos desola. Deus não é um Deus que responde às nossas perguntas. Não responde. Ele muda o nosso modo de perguntar. Deus não corresponde às nossas expectativas. Ele as muda. Não é um Deus de encomenda. A gente não tem Deus na palma da mão. Não tem. Nós estamos nas mãos dele. Ele não está nas nossas mãos. Ele é o Santo. Ele é o Eterno. Eu sou o Senhor vosso Deus que não aceita suborno. Não adianta. Não se barganha com Deus. Crer é ir deixando que o Senhor nos habite inteiramente. O português aqui está todo bagunçado. A Virgem no corpo experimentou isto, viveu isto, e foi se tornando sempre mais virgem no seu coração disponível e pobre. A virgindade do corpo está no começo da vida. A virgindade do coração a gente vai adquirindo. Nossa Senhora, virgem no corpo, vai se tornando virgem no coração. Quanto mais o coração vai se unificando no Senhor, mais é um coração virginal. O Salmo diz: mostra-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dá-me um coração simples, que tema o teu santo nome. Porque nosso coração é quebrado, quer mil coisas. Quero ser pobre, mas quero acumular. Ou dinheiro, ou vontade, ou espaço, ou poder, ou prestígio, ou afeto. Veja, quero ser santo, mas não quero perder a vida. Quero Deus, mas quero a mim mesmo. Nós somos assim. São Bento, citando os provérbios, diz: afasta-te das tuas vontades, no plural, para encontrar a vontade, no singular, de Deus. A Virgem vai se tornando virgem no coração. Um coração totalmente pobre. 40 dias depois da noite de Belém, a palavra tão misteriosa, tão dolorosa do velho Simeão. Imagine o aperto no coração de Nossa Senhora. O que significa a palavra desse homem desconhecido? Aquele menino seria sinal de contradição. Sua paz seria inquieta, desinstalaria, provocaria divisões e conflitos. E ela mesma, a mãe, estaria envolvida em toda esta dolorosa realidade. A ti uma espada traspassará tua alma. É inaceitável a visão desses pentecostais, da tradição protestante, dizer que Nossa Senhora não é ministra da salvação. Está aqui. Veja, a nossa salvação, a cruz, respinga, atinge a Virgem Maria. Uma espada, veja, o cravo que traspassa os membros de Cristo, em forma de espada, traspassa o teu coração. Daqui depende você afirmar que o fiel, que o discípulo participa ou não da obra salvífica do Senhor. A Escritura, os apóstolos dizem que participa. Somos cooperadores de Deus.
cooperadores da verdade, embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Vejam Cirineu, a Virgem é a primeira e de modo excelente a participar da obra da salvação. Veja, mais do que São Paulo, ela pode dizer: eu completo na minha carne. Veja, o que faltou dos padecimentos de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Começa cedo. Começa cedo. Ela não será poupada. Ela estará implicada pessoalmente na missão daquele menino vindo do Deus Santo de Israel. Mais uma vez, a Virgem silencia. Nossa Senhora é um poço de silêncio, um poço de acolhimento. Veja, de mistério. Acolhe, cala-se, sofre, espera no Senhor. Também aqui ela é modelo da igreja. Como a igreja hoje tem um déficit de silêncio. Como a igreja hoje tem um déficit de escutar. Quantos documentos, como a gente fala. Que igreja tagarela. Parece aquelas mulheres que não param de matraquear. Fala o tempo todo, fala sobre tudo. A gente devia fazer uma moratória de palavras. Escutar o Senhor. Passar uns tempos, uns 10 anos sem um documento. Só escutando a palavra do Senhor. Desintoxicar de tanta ideia, de tanta... Escutar o Senhor. Repousar o coração. Desintoxicar-se. Aí sim sairia de nossa boca palavras que iluminariam o mundo. De verdade. Veja. Deus de Israel, bendito sejas tu pelos teus desígnios, bendito sejas tu nos teus caminhos a nosso respeito, por tudo quanto fizeres no nosso incerto futuro, nós te damos graças, pois sabemos com a certeza da fé que nossa pobre vida estará sempre em tuas mãos benditas. Certamente assim Maria se colocou diante daquele anúncio de Simeão. Depois ainda a tremenda angústia da fuga para o Egito. Como pode? Que coisa escandalosa. Por causa daquele menino, inocentes crianças perderam a vida de modo crudelíssimo. Por quê? Onde estava Deus em tudo isto? Por que o Senhor age assim? Por que permitia? Por que não quis salvar os inocentes de Belém? Como agora, Brumadinho, já falei para vocês umas 3 vezes nisso. Veja, tudo é silêncio de Deus. Por que, Senhor? Só na fé a gente pode digerir. Só na fé, chorando, sofrendo, a gente pode, no fim de tudo, dizer amém, Senhor. Que não é um amém de conformismo, mas é o amém doloroso da obediência da fé, como os profetas, como Jesus na cruz. Pois bem, a Virgem cala-se, acolhe, medita, procura compreender, peregrina na densa e fria penumbra da fé. Quanto mistério, quanta dor. Pense-se ainda na dura vida de exilados políticos da Sagrada Família, a vida num país estrangeiro, a solidão, o medo, as apreensões de quem vive escondido, a saudade de Sião. O Senhor Deus, silenciosamente, aparentemente ausente, ia costurando o seu desígnio salvífico, tecendo na existência de Maria, José e Jesus. Não vi anjo do céu servir a mesa, não vi arcanjo varrer a casa, não. É a vida miúda do dia a dia. Aquela vida meio opaca do dia a dia. É nessa vida que a gente tem que descobrir Deus.
Ou a gente descobre Deus nessa vida aparentemente insignificante, ou não vai descobri-lo nunca. É a fé que transforma as coisas pequenas, aparentemente insignificantes, em caminho de salvação. Como nosso pai Abraão, Nossa Senhora foi construindo altares no seu coração. Altares de obediência, de silêncio, de abandono. A Virgem, pobre e disponível, ia se deixando moldar, conduzir, como Abraão. Esperança de Israel, Senhor, porque és como um estrangeiro sobre a terra. Já li essa citação durante o retiro. Como um viajante que só passa uma noite. Porque és como um homem consternado, como um guerreiro que não pode salvar. Porque és tão ausente, Senhor, tão misterioso, mas Tu estás em nosso meio, Senhor, e Teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones. Maria viveu isso. Maria, a mística dela é a mística das mulheres da Bíblia. Por isso a liturgia, olha, a liturgia é uma fonte de espiritualidade sólida, seguríssima. Por isso a liturgia nas festas da Virgem Maria nos faz falar de Esté, de Judite, de Sara, das mães de Israel. Porque elas prefiguram a Virgem Maria. No plano de Deus, elas prefiguram a Virgem, filha de Sião. Então, a gente, para entender a Virgem, tem que olhar essas mulheres, porque nelas, no exemplo delas, a Virgem bebeu. O próprio nome da Virgem é uma homenagem à irmã de Moisés. É uma homenagem à irmã de Moisés. Ainda na infância, a misteriosa perícope da subida ao templo de Jerusalém com o menino Jesus. O filho fica no templo, no meio dos doutores. Seus pais procuram-no angustiados por 3 dias. Mais uma vez aparece claro que o Senhor Deus, se nos ama, se é um Deus presente e atuante, não é, contudo, aquele que nos poupa dos embates da vida, mas sim aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos dá força para caminhar, para prosseguir, mesmo nas provações. Nosso Senhor não poupa Maria. Imagine 3 dias procurando esse menino. E não tem um anjo dizendo, olha, você vai encontrá-la, coragem, mais um pouquinho. Não, é o silêncio de Deus. O silêncio daqueles que apavoram a gente. Quanto a Virgem deve ter rezado, quanto deve ter se angustiado, chorado. E quando encontram Jesus, a Virgem, de modo tão humano, tão materno, desafoga toda a sua apreensão com palavras tão espontâneas. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. A resposta do menino é tão distante. Por que me procuráveis? Quase uma repreensão. Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Coitado de José escutar isso. Veja, José fica no canto. Jesus quase diz, não, meu compromisso é com outro. Veja, o filho da Virgem tem outra prioridade, tem outro amor. Seu compromisso não é com seus pais. Maria e José vão perdendo aquele menino, filho tão deles e tão distante deles, tão livre, tão misterioso. Que nasce da carne, é carne. É preciso nascer do Espírito de Deus. Veja, é preciso passar do homem terreno para o homem celeste, do homem psíquico para o homem pneumático. Eles não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Não compreenderam mesmo. Doeu e eles não compreenderam. E agora?
tem que digerir na fé, como a gente. A digestão a gente faz na fé, meditando, voltando àquilo. Ontem eu estava meditando no profeta Jeremias e ele acusava, no capítulo 2, ele acusa Israel. Veja, Israel não perguntou por mim. Israel não perguntou onde está o Senhor. Ou seja, Israel não brigou comigo. Jó brigou com Deus. Onde estás? Por que não falas? Por que não me respondes? Crer é brigar com nosso Senhor a vida toda, é uma guerra. E a maior felicidade é quando Ele fere a gente e nos vence. Porque quando Ele vence, nos salva. Nos salva. Como Jacó. É isso. Veja a Virgem aqui. Veja a Virgem. Não entendeu, coitada. Nem ela, nem José. O resto é humilde e paciente silêncio. O longo período aparentemente insignificante e rotineiro em Nazaré. Desceu então com eles para Nazaré. Era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava a lembrança de todos estes fatos em seu coração. Quantas vezes Nossa Senhora não deve ter perguntado: Senhor, o que vai ser desse menino? Senhor, quem é esse menino? Quem é? Qual o destino desse menino? Perguntas, perguntas. E o silêncio de Deus. Assim o Senhor vai educando, provando, amadurecendo os seus amigos. Pensemos agora na vida pública do Senhor. Comecemos por Caná da Galileia. Houve um casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. A atitude da Virgem é tão materna, tão natural. Ela sabe, como qualquer mãe deste mundo, que pode contar com o filho. Ele e seus discípulos poderiam tomar alguma providência. Caná não era longe de Nazaré, eles conheciam todo mundo ali. Conheciam todo mundo, né? Veja, tanto que eles foram convidados para aquelas núpcias. Jesus lhe respondeu: mulher, que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. É uma resposta tremenda. Primeiramente, de novo, marca uma distância entre Jesus e sua mãe, como que negando à Virgem qualquer direito materno sobre o seu ministério, seus tempos, suas iniciativas. Pode procurar na Bíblia toda, essa expressão que há entre mim e ti é sempre essa, de distância, de marcar um limite para o outro. Depois, mais uma vez, a declaração do seu compromisso unicamente com a hora do Pai. A minha hora ainda não chegou. A hora só vai chegar em João 17:1. Pai, chegou a hora. É a hora da cruz. Mas na hora a mulher vai estar lá novamente, viu? Mulher é fogo. Não chegou, ela vai marcar. Quando chegar a hora, ela vai dizer: chegou e eu estou aqui, ao pé da cruz. Vejam bem, a Virgem vai ter que ir sempre mais, deixando que Deus seja o tudo na vida de Jesus. Sua maternidade biológica vai sendo cada vez mais deixada em segundo plano. Tudo nela, dolorosamente, pouco a pouco, vai sendo colocado em função do reinado de Deus. Que há entre mim e ti? O que nasce da carne é carne. Mas é surpreendente a atitude de Nossa Senhora. Não discute, não objeta. Sua mãe disse aos que estavam servindo. Tenta imaginar a cena. Nossa Senhora escuta aquilo, deve ter se calado, pensado, engolido aquilo lá, e sem saber como, mas sabendo, pelo instinto da fé, chamado servos. Veja, fazei tudo o que ele vos disser. Entrega a ele. Nem ela sabia o que ele ia fazer.
Entrega a Ele. Entrega. Tão surpreendente quanto a resposta do Senhor é a inesperada reação da Virgem. Não contesta, não se espanta, não desanima. Ela é uma pobre, apenas uma serva, como o nosso pai Abraão. Ela é despojada de amor próprio. Como que já experimentada com a atitude de Jesus, lembra do templo, dos 3 dias? Simplesmente ordena aos servos que vão a Jesus. Note-se que sua ordem exprime uma total confiança no Filho, uma certeza convicta de que ele faria algo de efetivo, conforme o seu pedido. Ela não sabe direito o que é. Ela se abandona. E, no entanto, a resposta do Senhor não deixa de ferir, de marcar certa distância, de significar uma perda. O que há entre mim e ti. Maria, a pobre, a que vai sempre e em tudo, perdendo tudo para o Senhor, deixando que Ele invada a sua vida, que vá plasmando a sua existência. Jesus disse: enchei as talhas de água, agora tirai e levai ao encarregado da festa. O encarregado provou sem saber de onde viesse, chamou o noivo e disse-lhe: tu guardaste o vinho bom até agora. É realmente impressionante. Se ainda não chegar a sua hora, por que Jesus realizou o sinal? Apesar de marcar distância em relação ao pedido da sua mãe, ele prontamente realiza o seu desejo. A Virgem, na sua obediência, na sua pobreza diante do Senhor, torna-se rica. Poderíamos dizer dela o que dizemos dos verdadeiros pobres e peregrinos de Deus. Tendo Deus, tinha tudo, mas para chegar a ter tudo, foi preciso ir se despojando de tudo, para que Deus fosse o tudo do seu coração. Maria viveu isso. Maria não tinha direitos sobre Jesus. Não tinha. É a pobre. Pela sua pobreza e liberdade interior, jorrou o vinho bom naquela boda. Pelo seu desapego de todo amor próprio, os noivos alegraram-se com o vinho melhor. Pela sua persistência humilde e confiante, Jesus fez brilhar algo da sua hora, antes da hora, e manifestou a sua glória. Como Abraão, a Virgem vai se tornando uma bênção. Ser uma bênção. Na Escritura, o vinho não é sinal da bênção, não é sinal do Espírito, da alegria messiânica. Vejam que a disponibilidade, a pobreza, a humildade, o silêncio de Nossa Senhora fazem. Agora um passo adiante no caminho da peregrinação da Mãe do Senhor. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao redor, eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Outro texto de sentido profundo, mas à primeira vista desconcertante no tocante à Virgem. Veja, temos que perguntar: por que esta resposta tão dura de Jesus? Marcando distância em relação aos seus familiares, inclusive à sua mãe. Primeiro vejamos, o que é que eles queriam indo lá? São Marcos diz: Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando os seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam: está ficando louco. Eles foram lá para deter Jesus, para levá-lo para casa. Vejam, eis aqui. A verdade é que, de modo geral, Jesus não gozava de boa reputação entre os seus. João diz mesmo, no capítulo 7, que a família não tinha Jesus em boa fama.
A família de Jesus tinha uma mágoa grande dele, né? Porque ele era filho único de mãe viúva e deixou a mãe só, nas costas da parentela, e foi pregar o reino de Deus. Isso é uma coisa grave. Pode procurar nos escritos judaicos. Honra teu pai e tua mãe. Cuida de teu pai e de tua mãe. Veja, Jesus tem pena da viúva de Naim, porque era mãe viúva de um filho único, mas deixa dele sozinho. Olha as dores do reino de Deus. Por isso a Virgem sempre aparece com os irmãos de Jesus, sempre aparece nas costas dos parentes. Nossa Senhora não deve ter ouvido coisas muito bonitas sobre Jesus no seio da família. É interessante isso. Pode olhar, João 7, 5. Talvez Jesus fosse tido como um exótico, alguém fora de si, um visionário, um alucinado. Sendo filho único de mãe viúva, certamente não era bem visto pelos familiares. É este o contexto e o espírito de ânimo que levam seus parentes a irem buscá-lo, né? De modo a trazê-lo, se possível, à força. Será que a Virgem Maria partilhava tais sentimentos? Observando o comportamento geral de Maria nos evangelhos, não seria este o seu estado de ânimo. Ela meditava, guardava no coração, intuía, sabia observar em silêncio. Então, por que foi buscar o seu filho junto com os parentes? Teria motivos para fazê-lo. O cuidado materno pela saúde de um filho que não se poupa, a pressão dos parentes para ajudá-los a convencê-lo a vir para casa, a tentativa tão feminina e tão materna de mediar a situação de conflito familiar. Como quer que seja, a Virgem vai como carne da carne de Jesus, como sua mãe, com responsabilidade materna em relação ao filho. Mas Jesus não se deixa condicionar ou prender pelos laços da carne. Ele veio para estabelecer o novo Israel como uma nova família nascida do Espírito de Deus e no Espírito de Deus. Uma família que ultrapassaria o Israel segundo a carne. Por isso a resposta de Jesus: a minha família é a que nasce do Espírito, é quem ouve a palavra de Deus. Uma nova família, um novo nascimento do Espírito derramado nas águas batismais, na perspectiva do reino. Tudo com um sentido belo, profundo em função do reino, mas isso não alivia a ponta de dor no coração da Virgem. Ela ia se tornando sempre mais pobre. Maria foi perdendo o direito sobre o filho, segundo a carne. Que nasce da carne é carne. Cada vez mais serva, mais despojada, mais centrada no Deus Santo de Israel. Onde é que Nossa Senhora ia buscar refúgio e consolo nessas coisas? Em Deus. Eu sou a serva, faça-se. Veja, é o que o conselho diz, ela peregrinou na fé. Finalmente a hora tremenda da cruz, né? Está lá de pé, está lá de pé. Em Caná, Jesus dissera à mulher: a minha hora ainda não chegou. Agora a hora chegara. Pai, chegou a hora. É a hora da glorificação do enviado do Pai, a hora da glória. E aí encontra-se a mulher, né? Nossa Senhora é como uma moldura do quarto evangelho. Está no começo e no fim. Ela está quando a hora não chegou e está quando a hora chegou. Veja, ela está como mãe, né? Mãe, a mãe de Jesus estava lá. Mas ela é também a discípula que vai com o Senhor até a cruz. Veja, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Para João, ela é a mãe, é a mãe do Senhor. Para os sinóticos, ela é a discípula perfeita.
De pé, encontram-se a mãe de Jesus e o discípulo. 4 vezes nestes 3 versículos aparece a palavra mãe. Segundo João, a maternidade da Virgem está fortemente presente na hora da cruz. A hora do Senhor parece ser também a hora da manifestação da maternidade eclesial de Maria. A mãe e o discípulo amado. Este último representando cada discípulo, todo discípulo que vai com o seu Senhor até a cruz. Todo discípulo que vai com Jesus até a cruz encontra a mãe. A mãe está lá com o discípulo. Na hora da cruz de Cristo, na hora em que o discípulo participa da cruz de Cristo, Nosso Senhor diz: tu estás aí gemendo, participando da minha cruz, eis a tua mãe, que te consola, que te anima, ela que também sofreu ao pé da cruz. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo, diz: mulher, eis o teu filho. Não a chama mãe, não é uma cena íntima, não, é uma cena teológica. Mulher, é a mulher do Gênesis. O mesmo jardim do Gênesis está ali, é o jardim, havia ali perto um jardim onde sepultaram Jesus. A árvore do Gênesis, a árvore da cruz. E ali está a mulher, é a Virgem Maria. Veja, o novo Adão, Cristo, e a nova Eva, que vai nascer do lado de Cristo, na água e no sangue, mas que é personificada em Maria. Veja, mulher, nova Eva, eis o teu filho, meu discípulo amado. Aqui é um outro dado importante. Isso aqui é impressionante como os protestantes têm coragem de negar isso aqui. Todo discípulo de Jesus, todo, é filho de Maria. Ou dito de outro modo, quer o discípulo queira, quer não queira, Maria é mãe dele. Nosso Senhor diz: mulher, eis o teu filho. Não pergunta se o discípulo quer ou não quer. Mulher, eis o teu filho. É meu discípulo, é teu filho. Pronto. Agora, depois Jesus convida o discípulo a acolhê-la. Eis a tua mãe. Mas veja, as duas vocações, as duas exortações nascem do próprio Jesus. Mulher, é teu filho, cuida dele. Pronto. Depois Jesus olha para você e diz: olha, ela é tua mãe. E o Evangelho termina dizendo o que o discípulo deve fazer. A partir daquele momento, o discípulo a levou para o que era seu, para a sua intimidade, para a sua vida, para a sua casa. Então, a experiência de discipulado tem a presença da Virgem Maria. Isso é normativo na Sagrada Escritura. É normativo. Veja. Pois bem, aqui se cumpre o mistério de Eva, não é? Interessante que o nome da primeira Eva é uma mentira, porque Eva, na etimologia bíblica, é mãe dos viventes. Mas depois do pecado, a gente não é vivente em coisa nenhuma, a gente nasce marcado pela morte. A gente está numa situação de morte. A verdadeira mãe dos viventes, daqueles nascidos da água e do Espírito, é Maria. Ela muda o nome de Eva. Ela redime a honra de Eva. Pois bem, então, aí sim, Nossa Senhora, no correr da história, ela pode dizer como São Paulo. Essa frase caberia perfeitamente nos lábios de Nossa Senhora, de Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A gente vai ver Nossa Senhora formando os discípulos no cenáculo. Veja, é interessante que para João a cruz é um prenúncio de Pentecostes. Uma coisa muito bonita é que ao pé da cruz você tem a Virgem, a mãe,
e a igreja, representada no discípulo. Jesus inclina a cabeça e entrega o Espírito. Essa entrega ao Espírito é prenúncio de Pentecostes. É prenúncio do que o Senhor vai continuar fazendo para sempre, até o fim dos tempos, entregando o Espírito à igreja nos sacramentos. Mas observe, antes de entregar o Espírito, ele inclina a cabeça, quase que para soprar sobre a mãe e o discípulo. Quase que para mais uma vez tornar fecunda a mãe, para que ela gere o discípulo, para formar e gerar Cristo em nós, gerar a igreja. Aquilo que São Lucas vê em Pentecostes, São João vê misticamente na cruz. Os padres da igreja deitam e rolam nisso aí, mostra isso de modo maravilhoso. Veja, Maria é mãe da igreja. O título que o Vaticano II, não, que Paulo VI deu para Nossa Senhora, porque é interessante, né? Como foi proposto no Vaticano II, dar a Maria o título de mãe da igreja, e os padres conciliares não deram. Tiveram medo. Porque diz, mas na tradição não existe uma afirmação explícita de que ela é mãe da igreja. Ela é mãe dos cristãos, é mãe de cada cristão. Mas ela não é mãe da igreja, ela é filha da igreja, ela é membro supereminente da igreja. Mas aí no final do concílio, no encerramento, Paulo VI, né, disse, nós damos à Virgem este título suavíssimo, mãe da igreja, Mater Ecclesiae. Está certo, é mãe da igreja, tem fundamento bíblico de sobra, mãe da igreja. E a cena de Pentecostes, né, é muito interessante que na iconografia, vocês vejam como uma boa teologia tem que olhar como a fé da igreja evolui, como o Espírito fecundou. Quantas vezes nas cenas de Pentecostes, quem está no centro? A Virgem Maria. O Espírito descendo, é quase descendo sobre ela, para torná-la fecunda para gerar a igreja. A mãe da cabeça se torna mãe do corpo, mãe de cada membro e mãe do corpo todo. Ela é filha da igreja e é mãe da igreja. Como Dante dizia, né? Maria, filha do teu filho. Também a igreja, a gente pode dizer a Maria, né? Que ela é filha, como que ela é filha da tua filha, porque ela é mãe da igreja e é filha da igreja, é membro da igreja, membro supereminente da igreja. São as coisas de Deus. Não é a nossa lógica cartesiana, é a lógica de Deus que ultrapassa a nossa. Pois bem, e aí a gente vê Nossa Senhora em Pentecostes, pode ver Nossa Senhora no capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol, né? Mas para terminar, nesse último parágrafo aqui, o que significa, não é? O que significam todos esses textos? Veja, Maria foi mãe plenamente humana, mãe no pleno sentido da maternidade, né? Uma mãe cuidadosa, uma mãe com instinto de proteção, de superproteção ao filho. Jesus foi quebrando isso em Nossa Senhora, não para destruir a maternidade, mas para abri-la para a perspectiva do reino. Jesus foi preparando Nossa Senhora para passar de uma maternidade segundo a carne para uma maternidade segundo o Espírito. Por isso ele foi cortando o cordão umbilical. Se a gente deixasse pegar pelos laços da carne, a gente está frito. Está frito. Eu perdi minha mãe há 4 anos atrás, não é? Mas eu, bispo, e às vezes a mamãe ligava e queria mandar na minha vida. Eu dizia, mãe, a senhora já percebeu que eu tenho cabelo branco e que sou bispo? Mas eu sou sua mãe. Então, com essa frase aí, né? Então Nosso Senhor foi cortando, né? Nosso Senhor foi pegando a mãe dele, atenção, e colocando-a na perspectiva do reino. É fantástico isso. De modo que ao pé da cruz você tem uma mulher
pronta. Você não tem Nossa Senhora se descabelando, desmaiando. Ah, meu filho, não. É de uma dignidade, de uma maturidade, de uma liberdade. Ela está pronta para perder o filho e ganhar os filhos. Ela está pronta para colocar a maternidade dela na perspectiva do reino de Deus. E assim como o sacrifício... Agora veja que coisa impressionante para terminar. O Deus que poupou o filho de Abraão no Monte Moriá, não poupa o próprio filho, não poupa o filho de Maria no Monte Calvário. E como Abraão sacrificou Isaac, Maria oferece o filho. A participação de Maria ao pé da cruz é ativa, está lá em João. Quando a gente canta Virgem oferente sem igual, nesse sentido Maria está muito presente no nosso sacerdócio. Por que é que em todas as famílias litúrgicas, não só o rito latino, não só a família latina, em todas as famílias litúrgicas, na Eucaristia, na Santa Sinax, na Divina Liturgia, se pronuncia o nome da Virgem Maria. E dentro da anáfora, dentro da oração eucarística. É proibido celebrar a Eucaristia sem citar a Virgem Maria Theotokos. Não é por acaso. É porque a igreja não pode oferecer o divino sacrifício sem fazer menção àquela que foi virgem oferenda, que esteve ao pé da cruz. Então ela é mãe dos sacerdotes. Ela está muito presente no nosso ministério. Ela nos ajuda a entrar nessa dinâmica da fé. Então, que ela nos ajude. Ela que caminhou na fé, ela nos ajude, meus irmãos, a caminhar diante de Deus, na fé como nosso pai Abraão, até a terra prometida, que não é uma posse desse mundo, mas o próprio Deus. Nunca esqueça, menos do que Deus não serve, não enche nosso coração. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.